Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. E a primeira lição do canto de Débora para nós é a voluntariedade. Ela não brinca com isso, ela valoriza a voluntariedade no exército de Israel, que veio encarar o exército de Jabim. Versículo 2: louvai ao Senhor pela vitória dada a Israel. Por que, Débora? Porque o povo se ofereceu voluntariamente. Quando ela fala sobre os líderes, versículo 9: meu coração, quem sabe é ela ou Baraque aqui, meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Deus é glorificado pela minha atitude na igreja onde congrego. Deus é glorificado pela minha atitude, pelas minhas obras. Ou eu sou daqueles crentes que dizem assim: eu só faço se Deus tocar. Irmão, vamos ajudar um missionário. Irmão, vamos ajudar uma construção. Irmão, vamos fazer aquele projeto. Igreja, vamos abraçar aquela obra. Só se Deus tocar, porque se Deus não tocar, o homem não manda em mim. Eu entendo. Eu chego para alguém. Falo assim: ó, irmão, Deus me tocou, tecladista, para te dar essa oferta para tu. Ele vai dizer: ô, benção, que glória. Ele vai lá prestar atenção nas minhas palavras, ele quer a benção. Mas eu vou repetir: Deus me tocou para eu te dar essa oferta. Se Deus não tivesse tocado, eu não teria dado. Deu aleluia porque quis. Tu acabou de dizer que é ruim. Quando eu digo que eu só faço se Deus me tocar, eu estou dizendo que minha natureza é má. Quando eu consigo trabalhar no seu reino sem visar a mim mesmo, mas enxergar o outro, cuidar do outro, ajudar o outro. 2 Coríntios 12:15: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Voluntariedade. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é primogênito, é unigênito. Ele é primogênito na ressurreição. Ele puxa a fila dos que ressuscitarão para nunca mais morrer. Mas antes de morte e ressurreição, ele é unigênito. Ou seja, Deus deu o Filho que não tem outro como ele. Ele é inigualável. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho nasce na voluntariedade da divindade de 3 pessoas, na voluntariedade da Trindade em me salvar. A voluntariedade está no centro do Evangelho, irmão. Eu sei que você faz coisas na obra de Deus que parece, mas o sentimento é esse, parece. Mas o sentimento é que ninguém viu, mas parece que ninguém viu. Ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus vê. Deus viu, Deus sabe. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo disse: por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Débora está louvando a Deus pela voluntariedade de quem se levantou para lutar contra o inimigo de Israel. Segunda lição do canto de Débora e Baraque é a maternidade espiritual. Versículo 7: cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Sabe o que é cessar as aldeias aqui? Por causa do versículo 6: nos dias de Sangar,
nos dias de Jael cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Sabe o que é isso aqui? Quando Israel era oprimido, os bandidos, os valentões iam para as ruas e proibiam Israel de caminhar nas ruas normal, toque de recolher. Mandavam em tudo. As aldeias de Israel se esvaziaram. Ficou um silêncio na nação. Ninguém mais trabalha, as crianças não brincam, ninguém tem mais paz. Tiraram o movimento do povo de Deus. Aí Débora diz: isso aconteceu até quando eu me levantei por mãe, até que eu tive uma atitude de mãe. Ela está dizendo: eu me levantei para ver Israel crescer, porque toda mãe tem um desejo de ver seus filhos crescerem. Eu me levantei para cuidar, porque a maior simbologia no coração de uma mãe, do coração de uma mãe, é o amor que cuida, é o amor que zela, é o amor que protege. E nós precisamos, irmãos, dessa inspiração em nós. A igreja precisa voltar a ser mãe. De que modo, pastor? Primeiro, gerando filhos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, Paulo disse: eu pelo evangelho vos gerei em Jesus. Você, em Jesus aqui é em comunhão com Jesus. Você gera filhos para Deus quando você anuncia o evangelho. E sabe o que é o evangelho? Nascimento, pregação, morte e ressurreição de Jesus. Está chegando o Natal. Comece evangelizando pelo menino Jesus, mas não se esqueça de falar das pregações do homem chamado Jesus. Porque tem gente que ama o bebê, a Estelinha, os bichinhos, mas quando fala das pregações de Jesus, o homem Jesus, aí não dou conta não, aí não. Então você não pode amar o Cristo que se fez bebê se você não tem disposição de pregar a mensagem do Cristo que se fez homem. É assim que geramos filhos para o evangelho. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, Paulo dizendo, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo que cada vez que ele pregava para que aquele povo se convertesse, ele sentia uma dor. De novo eu sinto dores de parto. Ele está dizendo que doutrinar a igreja, instruir a igreja, aconselhar as pessoas, exortar as pessoas, trazê-las de volta para o caminho da salvação, tem que gerar em nós dores de parto. E a mãe sabe o que é isso. É agonizante, é doloroso, mas quando ela vê o fruto, ela se alegra. Foi o que Jesus disse em João 16, 21. A vida de vocês será semelhante à alegria de uma mulher em trabalho de parto quando seu filho nasceu. A sua aflição dá lugar a uma alegria imensa por ter vindo ao mundo uma criança. Ou seja, a igreja tem muito trabalho para cuidar de gente, para zelar das famílias, para se equilibrar entre a modernidade e a nossa raiz. Modernizar sem mundanizar. A igreja sente dores em não abrir mão dos princípios que regem nossa fé. Mas quando a gente observa aquele que era caído, levantado, aquele que estava longe, perto de Deus, aquela família que estava se destruindo, agora está restaurada, a dor de parto se transforma em alegria. Que Deus nos levante com coração de mãe, simbolicamente falando, que aprendamos a cuidar de gente. Jesus veio como gente, andou entre as gentes, subiu para o céu como gente e vai voltar para arrebatar a gente. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais bênçãos teremos e seremos para as pessoas.
Por que ela se levanta como mãe? Porque ela vê Israel como uma família. E quanto maior a família, escute isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Quanto maior a família, mais problema nela terá. Eu não aguento mais essa família. Mas não aguenta ficar uma semana sem essa família. A terceira lição do canto de Débora e Baraque é comunicação alinhada. Versículos 10 a 12. Acompanha comigo. Ela está tão feliz, ele também está tão feliz com aquela vitória, que eles dizem no versículo 10: vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, chique e rápida, vós que assentais em juízo. Ela está falando com os legisladores, os juízes. Vós que andais pelo caminho. Ela está falando você que não tem transporte, não tem jumenta, nem jumento. Falai disto. Me ajuda, por favor. Eu sei que é chato, mas é pedagógico. Falai disto. Disto o quê? É pergunta retórica, deixa comigo. Disto o quê? Da vitória, do livramento, do milagre, do poder de Deus. O que ela está dizendo é: gente, Israel, igreja do Senhor, vamos alinhar a comunicação. Os líderes, os liderados, os ricos, os pobres, falem disto. Versículo 11: de onde se ouve o estrondo dos flecheiros, ou seja, vocês que estão treinando para a guerra, entre os lugares onde se tiram águas, mulheres que como Rebeca e como a mulher de João 4 vão tirar água, como Raquel vão tirar água para o rebanho, quando tiver no poço, não faz fofoca não, fala do que aconteceu aqui hoje. Não fala das fraquezas de Israel, não. Não fala das nossas derrotas, não. Não fala dos carros de Jabim, mas não. Não fala das vitórias do inimigo, mas não. Fala que Deus pelejou por nós. Fala que Deus cuida de nós. Aleluia! Ela está dizendo: divulguem que Ele é poderoso, que Ele é grandioso. Alguém está entendendo essa palavra? Anunciem! Aleluia! Falai das justiças do Senhor. Falai do que Ele fez nas aldeias em Israel. Comunicação alinhada. A igreja precisa disso. E aqui eu preciso aplicar para a minha geração, porque através da internet eu não estou pregando só para vocês. Como é, pastores que me escutam aqui, professores de teologia, professores de escola dominical, estudantes de teologia, como é que a gente faz para alinhar a comunicação de cantores e pregadores? Só tem um método pelo qual a gente consegue alinhar a canção e a pregação. Qual é o método, pastor? A Bíblia, meu Deus do céu. Se o cantor abrir a Bíblia e o pregador abrir a Bíblia, a comunicação estará alinhada. O cabra vai cantar, e aqui, claro, eu vou defender o meu grupo, na brincadeira, né? Aí o cabra vem cantar: Jesus é um cara legal, lá lá lá, lá 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 lá. Ele é o meu brother legal, ele é um cara legal. Aí vai eu pregar: Jesus não é um cara legal. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Criador do céu e da terra. No outro dia, bomba, polêmica, pastor Eliseu envergonha fulano. Aí vem os net crente, se acha, misericórdia, que isso, cadê o amor? Não julgueis, não julgueis, não julgueis. Aí eu pergunto com a Bíblia aberta: Jesus é um cara legal ou é soberano?
legal ou é santo, santo, santo? Ah, irmão, a palavra vai alinhar a nossa comunicação. A palavra. Abre a Bíblia e define. É só abrir a Bíblia que tudo fica alinhado. Não, pastor, mas não tem como. Tem uma coisa que não tem como para alinhar. Não tem como alinhar. Nós temos o calvinismo e nós temos o arminianismo. Como é que faz para alinhar? Dá para alinhar, dá para alinhar. É por isso que calvinistas pregam em nosso meio. E tem assembleanos que pregam no meio deles. Mas a quantidade deles que pregam em nosso meio é assim. E o nosso é assim. Mas tem. Por quê? Porque dá para alinhar. O que calvinistas e arminianos creem? Salvação só pela graça, só pela fé na obra de Cristo Jesus. Só Jesus salva. Alinhou a comunicação. O que o calvinista faz de joelho? Ó Senhor. O que o arminiano faz de joelho? Perdão. O arminiano vai orar e diz: ó Senhor, Tu manda em tudo. Tu és soberano, adorado sobre todas as coisas. E quando vai pregar? Quer Jesus, vem. Não quer, tchau. Escolhei hoje a quem servais, o Senhor ou Satanás. O arminiano de joelho, Deus determina tudo. De pé, venha, faça a sua escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. E o calvinista de joelho, irmão? Ó Senhor, eu estou aqui de joelho na tua presença. Ele não disse que foi Deus que ajoelhou ele. Ele dizia, ele se ajoelhou, ele já escolheu ficar de joelho. Mas quando ele prega, ele diz, é só Deus que determina, é só Deus que manda. Mas dá para alinhar. Ambos, de joelhos ou pregando, sabem que os homens são responsáveis e que Deus é soberano. Aí tem outra discussão aí na internet: pré-tribulacionismo, mid e pós-tribulacionismo. O pré diz, olha, a igreja vai antes da tribulação. O pós diz, olha, a igreja só vai depois da tribulação. E o mid diz, Jesus vem no meio da tribulação e aí a gente vai passar por uma lutinha e depois a gente vai. Aí você me pergunta, pastor, tem como alinhar isso? Tem. As três visões só afirmam uma coisa: Jesus vem e a gente vai. Nisso a Bíblia é clara, sim ou não? Para pregar o Evangelho, para conquistar vidas, se abrimos as Escrituras, a gente consegue alinhar a comunicação. O julgamento. 10 minutos e eu tomo assento. O julgamento é mais uma lição no cântico deles dois. Olha só, versículo, eu vou ler a partir do 14. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. Depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram legisladores de Zebulon que levaram a cana do escriba. Ela está colocando a característica de cada tribo que ajudou Israel e que não ajudou. 15. Os principais de Issacar foram com Débora. Aqui já deve ser Baraque falando. E como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Rúben foram grandes as resoluções do coração. 16. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Rúben não quis ajudar Israel na peleja. Rúben quis ficar inspecionando o gado. 17. Gileade ficou além do Jordão. Dan, por que você se deteve nos seus navios, observando suas riquezas? Asser
se assentou na beira dos mares. Eu vou lá para a guerra, eu vou ficar na beira do mar, junto às suas baías. Mas Zebulon, 18, é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali. Vieram os reis, pelejaram os reis de Canaã, junto às águas de Megido, mas não arrancaram de nós nenhuma prata. Diga aleluia, irmão. Ela reclama de quem não veio. Efraim está lá, Benjamim está lá, Zebulon, Naftali, Issacar. Só que Ruben ficou dividido, vou, não vou. Gileade ficou de longe. Dan, Asser não quiseram interromper seus negócios. Versículo 17. E você diz, cada um tem o direito de escolha, se quer ajudar a obra ou não, se quer evangelizar com a igreja ou não, se quer ajudar a obra de Deus ou não. Então tem tribo que vai e tem tribo que não vai, e acabou, e cada um cuide de sua vida. Nananina não. Se você carrega o nome de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, você não tem essa escolha. Se a igreja está guerreando, você tem que guerrear. Se a igreja está em campanha de oração, você tem que orar. Se a igreja está com um alvo estabelecido, acompanhe ou vaza dela. Qual o perigo disso? Versículo 23. Eu não estou inventando, eu estou tirando os princípios do texto. Porque tem coisa aqui que foi só para Baraque e para Débora, e não para nós. Mas tem coisas aqui que são princípios que são repetidos no Novo Testamento. Versículo 23. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor, severamente amaldiçoai aos seus moradores. Por quê? Porque não vieram ao socorro do Senhor, em socorro dos valentes do Senhor. Quem não veio socorrer o povo de Deus na guerra? Um anjo do Senhor, depois da guerra, olhou para Baraque, olhou para Débora, olhou para Israel e disse: maldição a quem não ajudou o povo de Deus em suas guerras. Não é Débora que está amaldiçoando, não é Baraque que está amaldiçoando. O anjo do Senhor disse: maldição, ausência de bênção em quem não se entrega à batalha da igreja. Se você acha que está tudo bem e que a igreja não tem nada a enfrentar, você está debaixo do juízo do versículo 23. Agora, que coisa linda é a palavra e a obra de Deus. Versículo 23, me ajude e diga: maldição. Agora olha o versículo 24. O mesmo cântico que diz: maldição para quem não veio em socorro dos valentes do Senhor. O versículo 24 diz: bendita seja entre as mulheres Jael. Maldição a quem não vem ajudar a obra, a quem não socorre a igreja, a quem não luta com a igreja. Bendita seja aquela que se ergueu, que se levantou para ajudar a obra do Senhor. Deus estabelece a maldição sobre os covardes e a bênção sobre os corajosos. As irmãs estão preparadas para dar glória a Deus? E os varões também, porque eles são gratos a Deus pela vida delas. Só 2 mulheres foram chamadas assim na Bíblia: bendita. Só 2 mulheres receberam essa palavra bendita na Bíblia. Uma matou o inimigo, a outra gerou aquele que venceu o nosso maior inimigo. Uma feriu o inimigo na fronte, a outra gerou aquele que esmagou a cabeça. Conforme profetizado em Gênesis 3:15, da semente da mulher nascerá um, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele ferirá, humilhará, destronará, esmagará a tua cabeça. É Jesus o vencedor na cruz. Jesus que despojou os príncipes das trevas e nos deu vitória.
O mesmo texto que diz: maldito, sem a bênção, sem a palavra da prosperidade, quem não ajuda a igreja. Bendito aqueles que se levantam em socorro da igreja. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Duas coisas focam no meu coração enquanto eu prego essa palavra. Primeiro é cante. Cante o que Deus fez. Conte as bênçãos. Canta que Ele é grande, que Ele é digno, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é eterno. Cante. Veio mais uma coisa na minha cabeça aqui para a gente concluir. Segundo, ajude a obra com o que você pode, no que você pode. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. A igreja precisa de você. Aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Tem algo em você que pode ser uma bênção para a igreja. Pode ser simples a sua ajuda, mas vai ajudar a obra e vai ser para a glória de Deus. Trabalhe, ajude, coopere. Terceiro, vou perguntar só para quem está ligado, mas eu quero te ouvir, pelo amor de Deus. Débora no cântico reclamou de quem não veio, sim ou não? Sim, ela falou das tribos que não vieram. Vou perguntar de novo: Débora e Baraque reclamaram de quem não veio, sim ou não? Mas ela agradeceu por quem veio, sim ou não? Então para de focar em quem não vem. Para de focar apenas em quem não faz. Para de focar apenas em quem não presta. Porque onde tem aqueles que nada fazem, tem aqueles que se esforçam o máximo para fazer o que podem. Onde tem o Judas que nega, que trai, o Pedro que nega, tem o João que volta para a cruz. Tem o Pedro que mesmo negando, ouve a voz da restauração e Jesus o levanta. Que Deus nos dê equilíbrio na nossa visão nessa noite sobre igreja. E esse cântico termina com uma oração. Ela diz: assim, Senhor. Ela está orando no versículo 31. Assim, Senhor, assim como assim. Voluntariedade, disposição, defesa dos teus princípios, sem focar apenas em quem nada faz. Assim, Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Se o povo de Deus fizer assim o que Débora e Baraque cantaram, todos os inimigos de Deus perecerão. Aleluia! Mas não acabou. Ela conclui: porém, esse porém é em contraste com os inimigos de Deus. O que ela está dizendo no 31 é: Senhor, os seus inimigos vão perecer, os seus inimigos vão se acabar, os seus inimigos serão destruídos, mas quem te ama vai brilhar como o sol na sua força. Aleluia! Os que amam ao Senhor brilharão como o sol na sua força. Então, quando Apocalipse capítulo 2 diz assim para nós: eu tenho algo contra ti. O que, Senhor? Você deixou teu primeiro amor. Não é que Deus é mau, é que Ele quer te fazer brilhar. E você só pode brilhar se você amá-lo. E quem ama a Deus ama a igreja. Quem ama a Deus ama o corpo de Cristo. Ama Cristo, o cabeça da igreja. Assista a pregação completa pelo link na descrição.